Olá, que você esteja bem. Eu sou Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. Meu cantinho aqui na internet onde eu busco compartilhar as minhas experiências, sempre com os pés no chão, né? Um pouquinho de senso crítico. No vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Laércio Fonseca lá no canal dele. Vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo para vocês, né, se irem lá, se inscreverem, prestigiar o conteúdo dele, se assim vocês quiserem. E o conteúdo tem o seguinte título: O lado oculto da história de Jesus Cristo, né? Então vamos ver o que o Laércio tem a dizer. Mas antes de ir para o conteúdo, eu já peço a você que deixe o seu like, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo aqui com todas as pessoas que você puder. Isso ajuda demais no crescimento do canal, tá? Faz com que a plataforma que entenda que esse conteúdo é interessante, então ela, né, vai começar a oferecer esse vídeo para além da minha bolha aqui, para além dos inscritos. Então já ajuda pra caramba quando você compartilha, quando você comenta, quando você deixa o seu like. Então eu peço a você que já faça isso, tá bom? E bora lá pro conteúdo. Aqui já, antes de começar, ó, já tem um comentário, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver, tá aqui, tá fluindo, deixa eu ver. Que pena, não tá saindo o comentário aqui, mas era um comentário assim, poxa, né, o professor não merece lacração, né, o Lalá, como ele é carinhosamente chamada, né. E aí eu digo a você, José, né, o meu propósito aqui não é fazer lacração, não. É realmente compartilhar um pouquinho das minhas impressões, sem levar em conta a pessoa. O que eu busco é ser crítico, apresentar contrapontos ao conteúdo, não necessariamente para desconstruir esse conteúdo, dizer que ele é uma bobagem, mas muitas vezes talvez até para agregar, para a gente construir algo um pouco mais aprofundado acerca do assunto, tá? É que infelizmente a maioria das vezes que eu faço um react, as pessoas estão meio fora da casinha em si, falam umas coisas meio absurdas, mas a minha proposta é sempre tratar o conteúdo e não a pessoa. Então aqui eu não estou julgando a pessoa do Laércio, de quem quer que seja, de forma alguma, tá bom? Feito esses avisos, tá? Bora lá. Me digam aí no chat se vocês escutam o som do Laércio, se tá baixo, se tá bom, para eu ajustar aqui se for necessário. E hoje nós vamos conversar, né, sobre por onde andou Jesus, né? Porque quando a gente vai estudar o Evangelho, né? E aí, que você já está bom? Tá um volume bom, o áudio dele, precisa aumentar. Jesus, nós temos a seguinte documentação. Primeira documentação na Bíblia, que não existe nada histórico de Jesus fora da Bíblia. É muito importante que vocês entendam isso. Então... Peraí. Primeira intervenção. Sim, existem relatos históricos de Jesus fora da Bíblia, sim, tá, pessoal? Isso é ponto pacífico. A gente tem desde menções de Jesus na Talmud, que é uma fonte dos hebreus, né? Fonte judaica. Deixa eu beber uma água aqui. Então a gente tem na Talmud, a gente tem o Flávio Josefo, que são fontes romanas, né? Apesar do Flávio Josefo ter ali muitas vezes também, digamos assim, colocado algumas mudanças nos relatos deles ali, algumas adulterações nos relatos que ele coloca, mas sim, existe ali passagens que falam de Jesus e tal. Isso é ponto pacífico, não é algo que é, digamos assim, negado pela ciência, tá? Tem fontes externas de Jesus, né? Não está só na Bíblia, não. E muitas vezes, e aqui eu já faço um primeiro apontamento, que é importante que a gente entenda o seguinte: existe o Jesus histórico, a figura do homem Jesus existiu, tá? Isso é quase que um consenso na academia, né? Para os historiadores, existe isso, tá? Existe inclusive não só fontes textuais que vão dizer, né, que Jesus é uma figura histórica, mas também existem algumas fontes arqueológicas que vão dar base à sustentação dessa afirmação que Jesus é um personagem histórico. Mas existe também o Jesus que a gente poderia chamar de Jesus teológico. Então, o Jesus da teologia, tá? São duas pessoas diferentes, né? Algumas vezes há uma convergência na historicidade e na
na imagem teológica, né, naquele Jesus que está sendo falado ali nos evangelhos, mas na maioria das vezes tem uma divergência. Aquilo que historicamente a gente observa, ou os historiadores observam sobre a figura de Jesus, não condizem muito com aquilo que é o Jesus teológico, aquilo que é falado nos evangelhos, tá? Uma coisa não é melhor do que a outra, são só coisas que ocorrem, tá? Então, assim, nessa minha primeira intervenção, deixar claro aqui que existe sim referências de Jesus fora da Bíblia, inclusive no Corão, por exemplo, né? Na Talmud, que é uma fonte dos judeus, falando de Jesus, no Corão, né? O que se fala de Jesus também não é algo muito legal, tá? Ele muitas vezes é chamado ali de charlatão, não porque ele fosse um charlatão, tá, pessoal? Não vamos ofender a fé de ninguém, mas era a maneira como os contemporâneos observavam a forma como Jesus, né, fez os milagres. Então, são várias fontes para além da Bíblia que falam de Jesus e colocam Jesus como sendo um cara que era um mago, que foi aprender magia lá no Egito e por aí vai, tá? Também não tem historicidade de que Jesus foi para o Egito aprender magia, tá? Mas isso tem textual, né? Tem essas referências textuais, dizendo que Jesus era um mago, que era um charlatão, tá? Então, assim, de novo, não estou dizendo que Jesus era, estou dizendo que existem essas fontes textuais contemporâneas ali, contemporâneas assim, que eu quero dizer, talvez do século II, III, né, depois da morte de Cristo, não necessariamente contemporânea, mas assim, do início disso que nós chamamos de cristianismo, que já falava de Jesus, que apontava, assim, nenhuma dessas fontes, mesmo que as que falam que ele era um charlatão, por exemplo, não negam a existência dele, não falam que ele era uma ficção. São fontes externas aos evangelhos que dizem, existiu esse cara, mas ele era meio que complicado, hein? Tá? Então, principalmente essas fontes do Talmud e outras fontes no Corão, em algumas passagens fala também, tá joia? Mas bora lá, vamos escutar mais o Laércio. A Bíblia vai relatar o nascimento de Jesus, ok? Toda aquela história do nascimento, a visita dos 3 reis magos e tal, aí parou, não tem mais nada. Só vai ter uma única história com Jesus aos 12 anos de idade, quando ele vai discutir com os sacerdotes na sinagoga. Aí acabou. Aí Jesus desaparece da história e só vai reaparecer com 30 anos de idade para ser batizado por João Batista. Aí é que começa novamente a história de Jesus. Então nós temos uma lacuna, não é só uma lacuna dos 12 aos 30, é uma lacuna total. Você está entendendo? É uma lacuna desde que ele nasceu como criancinha tal, até os 30. Porque essa aparição dos 12 não diz absolutamente nada, certo? Então, o que acontece? Muitos historiadores, muitos pesquisadores foram pesquisar, tá, outras histórias e escreveram livros, né, baseado em textos, inclusive em documentos do século II, né, depois de Cristo, tal, de tradições tibetanas, né, tradições egípcias, tradições persas, Jesus na Pérsia. Então, o que eles chegaram à conclusão? Eles chegaram à conclusão que tinha um certo cidadão com 14 anos de idade. Ele saiu de Jerusalém e foi acompanhando uma caravana de mercadores. Então ele foi fazer uma peregrinação, tá? Então, historicamente, segundo alguns escritores, que eu já vou citar o nome deles aqui já para vocês, tá? Nós vamos documentar bem isso daí para a gente não deixar margem, né? Que nas 2 aulas anteriores nós discutimos a história de Jesus e discutimos lá do Zen de Jesus, né? A discussão está do Zen. Porque a história anterior de Jesus e dos extraterrestres, nós já discutimos em outro seminário. Muito obrigado por depois trazer aí essas fontes, esses historiadores, eu acho que isso é muito importante. Mas assim, eu vou fazer essa pausa aqui, porque senão eu vou esquecer, pessoal, falando sobre essa lacuna que existe aí, né, nos evangelhos, sobre esse período dos 12 aos 30 anos. Uma coisa que dentro disso que a gente chama de Bíblia, né, dos livros canônicos, ou que fazem parte como os livros canônicos, a maior parte dos textos que formam o que a gente chamaria, né, de talvez Novo Testamento, são textos que são chamadas cartas, né? Então essas cartas normalmente eram textos que diziam assim, isso aqui é uma mensagem para os fulanos de tal lugar, precisamos observar isso, observar aquilo, isso não sei o que lá, temos que ser assim, temos que ser assado. Então, se vocês tiverem paciência para estudar um pouco a historicidade
do desenvolvimento do cristianismo, fica evidente, é gritante, que, sei lá, né, os primeiros escritos que falam realmente sobre Jesus surgem só no ano 50, né, quase 20 anos depois que Jesus desencarna. Tá? Então, nesse período, o que havia era muita disputa interna sobre como que o legado ia ser conduzido, quem ia conduzir esse legado, qual era o caminho, quem estava falando a verdade, quem que não estava. Tem textos que não fazem mais parte do cânon, né, daquilo que a gente não, né, a igreja vai aceitar, né, porque também tem a anglicana, os protestantes têm certos livros da Bíblia deles que não tem na Bíblia católica, tá? Isso dá para vocês entenderem que já tem um burburinho daí, tá? E ainda tem livros, por exemplo, que o cristianismo em África possui e que a Bíblia, tanto a Bíblia católica quanto a protestante não possui, tá? O livro de Enoque em África, ele faz parte do cânon oficial e aqui não faz. Então vocês entendem assim que o surgimento disso que nós chamamos de cristianismo era porrada o tempo inteiro. Não havia nesse primeiro momento um movimento dos primeiros cristãos assim de escrever de fato uma biografia de Jesus, porque não era essa a preocupação deles. A preocupação deles naquele contexto era de organizar a bagaça. Como? Só eles sabem, só a gente está vendo o reflexo disso hoje, mas eles estavam buscando organizar o negócio. A vida de Jesus era meio que um pano de fundo que supostamente todo mundo já conhecia. Era de conhecimento de todo mundo, sabe? Então assim, tem texto lá que só para vocês terem uma ideia de como que era esse contexto inicial, em que uma pessoa que agora me foge o nome chega e fala assim, não, eu sou o verdadeiro irmão de Jesus. Né? Eu que estava lá, o fulano de tal está falando bobagem, está falando mentira. Claro que não estava usando essas palavras que eu estou usando aqui, mas para vocês entenderem, tem esses textos falando, eu que sou o verdadeiro, o outro lá é mentiroso, está propagando uma falsa doutrina. Então isso aí já existe desde os primórdios disso que nós chamamos de cristianismo hoje. Tá? Nesse primeiro momento, a figura de Jesus ela não era divina, ele não era visto como, ou não havia relatos de pessoas contemporâneas que falavam que Jesus era filho de Deus, tudo indica que isso foi uma construção, na verdade tudo indica, não existem ali uma construção dessa divinização de Jesus, e aqui eu não estou dizendo que ele não seja, tá? Não estou diminuindo a figura de Jesus, o que eu estou colocando são fatos que existem, que a aproximação de Jesus como uma figura divina foi construída com o tempo, tá? Foi construída com um bom caldo político também no meio dessa construção, tá? Então, mas bora lá, vamos escutar um pouco mais. Inclusive, ontem nós discutimos, né, Jesus é a lei do karma, porque a lei do karma não é cristã. O conceito de karma é um conceito indiano, e o conceito de karma é intimamente ligado à reencarnação. Senão não tem sentido. Você pega o Heródoto que faz uma puta merda a vida inteira e morre, né, o tosão lá. Por que a lei do karma, ela foi extremamente combatida por todos os povos no Ocidente, e por todas as religiões do Ocidente? É o seguinte, quando um rei, eu estou no poder, eu vou admitir para todos os meus súditos que a hora que eu morrer, eu vou voltar que nem eles. Você tá entendendo? É aquela história, os faraós do Egito, né? Quando morriam, eles faziam uma tumba cheia de ouro, cheia de tudo, achando que vou usar isso aí do outro lado. Até escravos, enterrava junto, matava o escravo para enterrar ele junto, para servir o rei do outro lado. E agora eu vou voltar como escravo? Vou voltar como, né? Você pega um branco, vou voltar como negro, certo? Imagine para um alemão, ele sabia que ele vai encarnar como judeu depois. Você tá me entendendo? Então, a lei da reencarnação, ela foi uma das leis religiosas mais combatidas ao longo da história. Tá, vamos lá. O que o Laércio está fazendo agora aqui é aquilo que eu sempre falo que é importante a gente tomar cuidado. O fato de a lei do karma, primeiro que o conceito que ele colocou de lei do karma ali não é exatamente o conceito que os indianos têm sobre o karma. E também não é verdade dizer que o karma está intimamente associado ao processo da reencarnação. Que assim, karma só existe por causa do processo da reencarnação. Não é verdade.
essa afirmação que ele trouxe, tá? Isso aí, o karma, do ponto de vista dos yogis, representa simplesmente a ação, e notadamente as ações que a gente engendra em que a gente não tem lucidez que a gente está engendrando, tá? Por exemplo, nesse exato momento vocês estão me escutando e vocês estão entrando em relação com o timbre da minha voz, não só com o conteúdo, mas se a minha voz é agradável ou não é agradável, se elas te imprimem alguma emoção ou não. Vocês estão entrando em relação com o conteúdo, vocês estão reagindo a esse conteúdo da mesma maneira que eu aqui, mas vocês estão reagindo. Por exemplo, também estou entrando em relação com a temperatura do ambiente em que você está, né, com as suas roupas, né, com os cheiros. E cada uma dessas relações que a gente estabelece provoca em nós algum tipo de reação. A gente reage fazendo o quê? Externando algo, seja um viés de isso aqui está agradável, isso aqui não está agradável. E dentro desse estar agradável, a gente pode fazer correlações de estruturação psíquica, mental, que vão levar a gente a observar o entorno em que a gente está de uma maneira muito específica. Se a experiência que eu estou tendo, sem perceber que eu estou tendo, leva em mim uma sensação de desgosto, sem que eu perceba, eu posso deflagrar gatilhos que formam uma maneira de enxergar a realidade que é muito peculiar àquele pulso que eu estou tendo e que nem estou percebendo que eu estou tendo. Então, essencialmente, o karma, para os antigos yogis, que é da onde emergiu esse conceito, tem a ver com essas relações que a gente tem, que engendram impulsos de ações que a gente nem percebe que estão ocorrendo e que acabam por gerar uma possibilidade de direcionar a maneira como a gente constrói a experiência do que a gente está chamando de realidade, sendo que a gente nem tem ideia que a gente está fazendo isso. Então, às vezes, sabe o quanto é sutil isso? Sabe? E de repente eu senti um cheiro na rua, e esse cheiro pode deflagrar um processo interno de memória que me remete, sei lá, à presença de uma brincadeira que ocorreu na escola quando eu tinha 5 aninhos. Eu não vou lembrar de uma maneira concreta de eu brincando na escola com 5 aninhos, mas eu vou trazer um envelopamento emocional daquele contexto para a experiência que eu estou tendo agora. Então, se aquela experiência da brincadeira foi algo gostoso, eu posso envelopar os meus sentidos, a minha percepção, com uma sensação de um bem-querer, de um gostoso, que eu não sei de onde vem. Mas esse bem-querer e esse gostoso podem, entre aspas, assumir uma forma de uma lente que pode fazer com que eu observe o contexto que eu estou naquele momento de uma maneira completamente diferente. Se o que emerge não é uma sensação de gostosinho, mas é uma sensação, sei lá, que me remete a um bullying, ou, sei lá, o dia que eu estava brincando no colégio com 5 anos, caí de cara no chão e todo mundo riu, né? Eu não vou lembrar necessariamente da imagem de eu caindo no chão, ou do meu biscoito caindo e eu ficando triste porque não ia ter o que comer, ou sei lá, qualquer outra coisa que a gente possa achar que foi algo negativo. O que eu vou lembrar é do envelopamento emocional, digamos assim, do modelo emocional. E esse modelo pode assumir uma predominância na minha estrutura psíquica que vai fazer com que eu observe a realidade que eu estou inserido por aquele viés. Então eu posso olhar, sei lá, um mesmo pôr do sol. Se o gatilho que está permeando a minha mente é o de, entre aspas, gosto, eu vou dizer, nossa, esse pôr do sol tá acolhedor, que isso, que aquilo. Se o gatilho que tá permeando é o do desgosto, eu vou dizer, puxa, que momento triste, nossa, é melancólico tá aqui, isso aqui é tão bonito, mas o mundo é tão isso, é tão aquilo, vocês entendem? Então, karma, né, para finalizar, karma tem a ver com esses processos, e não tem a ver com ação e reação no sentido de eu soquei sua cara nessa vida, na próxima você vai socar a minha. Você foi um nazista alemão e aí você vai reencarnar como um judeu. Não é desse jeito como o Laércio colocou e como a maioria dos espiritualistas, principalmente os que vêm da vertente espírita, associam. O karma não é isso, tá? O karma está muito mais sobre essa ótica aí que eu expliquei dos antigos yogis. Tudo bem? Desculpa mais uma interrupção longa, vamos lá escutar o Laércio. Ela só é aceita mesmo no Oriente, você está entendendo? A única questão fundamental que surgiu para aceitar a reencarnação no Ocidente e no cristianismo foi com o kardecismo.
O kardecismo é que vai ressuscitar a reencarnação dentro do cristianismo. Isso também não é verdade. Até um determinado momento ali do início do período do desenvolvimento do cristianismo, acho que do século II, III, foi em um dos concílios, me falhe agora, me desculpe, mas foi em um dos concílios que a ideia da reencarnação foi abandonada. Tá? Isso foi abandonado pelos primeiros cristãos. Tá? Isso fazia parte, de alguma maneira, não necessariamente talvez a reencarnação como um hindu, um yogi, ou como a gente entende hoje, mas o processo de retorno, a ideia que seria equivalente a uma reencarnação, chegou a fazer parte nos primórdios do cristianismo, e depois isso foi abandonado em algum dos concílios que foi feito. Lembra que concílio vem de conciliar, né? De apaziguar, de construir um certo consenso. Então, se precisou de concílio é porque estava tendo briga, estava tendo ruído. Vocês entendem isso? E aqui, de novo, não estou falando mal, só estou colocando as coisas como elas são. Tá? Eu tenho um respeito enorme por todas as tradições espirituais. Mas bora lá. E por isso não foi aceito, né? Você acha que não foi aceito na Europa? De jeito nenhum. Nenhum rei sem consciência consegue governar com a lei da reencarnação. Ninguém que está no poder, principalmente os sacerdotes, os padres, os bispos e tudo mais, será que eu vou ter que reencarnar? Né? Inclusive, nós citamos uma passagem de Jesus muito interessante, que na Igreja Católica só existe oração. E Jesus falando que a melhor forma de orar para Deus é ficando em silêncio, ou seja, meditação. E ele fala claramente isso. Ele fala, não precisa você ficar gritando, aquele pastor que grita pra caralho, como se Deus fosse surdo. Ele fala, não, Jesus falou, não se preocupa não, você não precisa falar uma única palavra, que Deus sabe o que está dentro de você e o que você precisa. E é tudo que eu falo, né? Não é tudo que eu falo para vocês? Qual foi a mensagem do sábado passado? Qual que foi o cerne da mensagem do sábado passado? Que é o silêncio é a que chega mais alto nos planos superiores. Não só a lamentação, só a choradeira. Pessoal, vamos lá. Você pegar uma passagem de Jesus e... Deixa eu ver se o áudio tá. Pegar uma passagem de Jesus e fazer essa associação que ele fez, que Jesus está falando de meditação, isso é uma escolha do Laércio, isso não é necessariamente a verdade, tá? Não necessariamente quer dizer isso, não. Talvez os significados possam ser mais esclarecidos se a gente fizer um esforço de tentar entender o contexto histórico em que isso foi dito, vamos ver aí como que era o ambiente. O que a gente precisa entender é o seguinte, de novo, o que eu estou fazendo aqui não é para atacar a imagem de ninguém, tampouco a do Laércio, nem muito menos a de Jesus, mas a gente precisa entender as coisas. Sabe, sair um pouco do fanatismo ou da crendice exagerada para observar o seguinte: a região que Jesus vivia, né, era uma região de camponeses. Jesus, essencialmente, era um camponês, tá? Ele era um camponês. Então a gente tem que olhar a estrutura cultural, histórica, aonde esse cara falou, para quem que ele estava, com quem que ele estava conversando, a partir dessa ótica. É muito provável, dadas as condições e as características do local onde ele cresceu, né, nasceu, cresceu, né, Galiléia, Nazaré. Até pouco tempo se dizia que talvez Nazaré fosse algo que não existiu, mas arqueologicamente acharam a cidade, né? E esses achados arqueológicos apontam para que aquela região era uma região de camponeses. E se você for, assim, tiver boa vontade de fazer um estudo um pouco mais aprofundado, você vai ver que aquela região, né, os camponeses, vamos lá, a gente está falando aí de um momento do nascimento de Cristo, ou seja, ano zero, vamos colocar assim, tá? Ano zero, transporta para os dias de hoje. Os camponeses hoje, de maneira geral no mundo, quando eu falo camponês, eu estou falando de pequeno produtor, camponês mesmo. Esses caras têm acesso à alfabetização? Esses caras eles têm acesso a alguma outra coisa mais profundo para desenvolver o seu saber, com todas as facilidades, com todas as tecnologias ou progresso que o contexto atual nos dá? Muitos daqueles que são camponeses são analfabetos, não sabem ler, não sabem escrever, vivem em uma situação, né, que não tem saneamento básico. Vocês entendem onde eu quero chegar? Se hoje, com todas essas facilidades, a grande maioria dos camponeses são iletrados, quando são alfabetizados são iletrados, ou seja, não conseguem entender o que leram,
tem dificuldade de ter compreensão daquilo que foi lido. Imagina isso na época, né, de Jesus, numa região que era o interior lá daquilo que a gente hoje conhece como Israel, mas na época era Palestina. Então, imagina, naquele contexto, era um interior, camponeses, né? Usem o discernimento. Ele, muito provavelmente, era uma pessoa que não sabia ler e que falava com outras pessoas que eram seus pares. Ele falava para camponeses, tudo bem? Então, coloquem isso em mente, tá? Eu sei que muitas vezes para vocês que me escutam, isso pode parecer algo como uma violência. Não quero violentar ninguém quando eu falo o que eu estou falando, mas eu estou só convidando a vocês tirarem um pouco o véu da crença ou do quando eu falo crença, é no sentido de vocês terem esse carinho projetado sobre o Jesus, que é o Jesus teológico. E tá tudo bem você ter esse carinho, esse amor e ter essa crença em direção ao Jesus teológico. O meu convite é fazer vocês tentarem observar a figura histórica, Jesus histórico. O Jesus histórico, o homem, né, o fato dele ser homem, não o desabona em nada, né? A gente, na nossa experiência concreta do dia a dia, sabe que existem, né, que existiram homens e mulheres, entre aspas, de carne e osso, que foram capazes de fazer coisas grandiosas pela comunidade onde eles estavam inseridos, tá? Então, tá, tentem se exercitar a perceber a figura de Jesus para além do teológico, do Jesus teológico, do Jesus que fez os milagres, do Jesus que se entende? E aqui eu não estou negando que Jesus fez milagres, isso e aquilo. Eu estou só pedindo, né, a possibilidade de vocês observarem Jesus como um ser humano, para além da ideia do Jesus teológico. Tentar observar ele, né, como uma pessoa que vivia numa região camponesa, que muito provavelmente era um analfabeto, que e que falava para outras pessoas que eram semelhantes a eles, e que muito provavelmente aquilo que ele estava falando deveria impactar numa espécie de revolução camponesa, tá? Mas isso é papo para uma outra... que eu não estou aqui falando, imagina, Jesus não falou nada sobre espiritualidade. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que ele falou para os seus pares e muito provavelmente usou uma linguagem que era comum aos seus pares para tratar de problemas que eram comuns àquele contexto, tudo bem? Bora lá, vamos escutar um pouco mais. Então, Ju, passa pra mim, coloca pra mim, isso aí, deixa aí pra mim. Bom, nós temos uma história, presta bem atenção, eu quero que vocês acompanhem comigo. Existe uma história que é do século I, de um curandeiro, tá? De um curandeiro, chamado Yus Asaf, ou Yusaf. É muito parecido com Yoshua, né, que seria Jesus em judeu, né? Curandeiro que visitou a Caxemira. Ele visitou a Caxemira, tá? Cadê? Eu vou deixar o Laércio desenvolver bem essa história, porque essa história é muito interessante. Vou deixar ele desenvolver bem e depois eu paro e faço o contraponto. Caxemira, você sabe, é Índia, né? Ok? Região da Caxemira é na Índia, tá? E tem um outro cara, né, que nesse mistério sectário tem a lenda de um cara chamado Issa, um andarilho, né, que estudou anos com sábios na Índia e no Tibete em busca da iluminação, tá? Então esse cara aqui estudou na Índia, no Tibete, em busca da iluminação, e ele era de origem judaica, tá? Aquela origem ali, a mesma coisa que o Yusaf, que foi para Caxemira, tá? E existe, né, um outro cara chamado Apolônio. Apolônio não é o Apolônio de Tiana, tá? Tem o Apolônio de Tiana, mas não é o mesmo, né? É o Apolônio que... esse Apolônio, o problema dele é que ele era conhecido como da Capadócia. Certo, o Apolônio da Capadócia, que tem as mesmas características de Jesus, certo? Curandeiro, fazia milagres, sabe? E foi estudar, era jovem, nessa faixa abaixo dos 30, tá? Porque depois dos 30, e tem muitas histórias, né, desses caras que poderiam bater com Jesus, até o Zeitgeist fala muito isso. O Zeitgeist aconteceu de muitos sábios parecidos. Só para não deixar passar, o conceito de reencarnação foi retirado, né, foi rejeitado no Concílio de Constantinopla, acho que é o segundo Concílio de Constantinopla, por volta de 550 depois de Cristo, tá?
Só para não deixar passar aí. Então, no princípio do cristianismo, principalmente do pessoal mais ligado ali a um cristianismo lá da Grécia e tal, aceitava não o que a gente entende como reencarnação agora, mas o processo que a gente chamaria de transmigração das almas. Isso era aceitado, tá? E aí, em 550, por aí, depois de Cristo, houve esse concílio lá em Constantinopla e essa doutrina foi rejeitada. Só para não deixar a informação ir embora. Né? Até no Egito, né? Sobe para mim, Ju. Rola aí, né? Muito bem. Bom, você sabe onde fica a Capadócia, né? Não, Capadócia fica na Turquia. Nunca viu São Jorge da Capadócia? Pô, vocês conhecem São Jorge do que matou o dragão? São Jorge era um soldado da Capadócia, soldado turco, né? Você nunca viu a musiquinha do coiso? Jorge sentou praça na cavalaria e eu estou rendido com as roupas e as armas de Jorge. Salve Jorge, Jorge é da Capadócia. O nome da música é Jorge da Capadócia. O São Jorge, esse que é um santo tanto da Igreja Católica quanto da Umbanda, né, que é um santo, né, ele é da Capadócia. Bom, sobe para mim, Ju, rola mais um pouquinho, mais um pouco. Bom, então, tem um escritor que ele fala que Jesus, ele rodou pelo Irã, que é a antiga Pérsia, então era Pérsia na época, hoje é o Irã, tá? Ele rodou pela China, pela Índia, pelo Tibete. Esse cara, então, ele foi estudando todo esse conhecimento na sua juventude, tá? Então, provavelmente, essa escassez na Bíblia de histórias sobre Jesus é diferente de Buda. Buda a gente conhece a história da vida inteira dele, desde quando ele era criança, quando ele nasceu, quando ele casou, teve filho, certo? Da mãe dele que morreu, logo após ele ter nascido, né? Agora, alguns historiadores, alguns teólogos, na verdade, né, ligados à igreja, fala que não existe essa história porque os evangelhos queriam realmente só colocar o ensinamento dele, tá? Em si, né? Talvez, porque se tivesse algo de muito humano nesse Jesus ao longo dessa história, o que eu digo de muito humano? Um Jesus cometendo erros, né? Um Jesus cometendo o maior de todos os erros, que é casar. Que um sábio jamais cometeria esse erro, né? Um iluminado não cairia numa dessa, não entraria nessa, casca Maria Madalena, né? Ou seja, poderia surgir fatos que corromperiam a chamada, vamos assim dizer, divindade superior de Jesus, fazendo com que ele se tornasse apenas um avatar, um homem como qualquer outro, um profeta como qualquer outro antigo que passou. Porque a Igreja Católica, ela quis transformar Jesus no maior de todos os avatares, colocando como Jesus sendo o único Filho de Deus enviado à Terra, né? Certo? Se Jesus é o único Filho de Deus enviado à Terra, eu quero saber o que sobra para nós. Nós somos filho do quê? Vocês querem que eu fale? Eu não vou falar, não. Então vocês já sou excomungado pelo Papa. Agora você é excomungado pelo... Não, o Bispo Macedo vai excomungar eu. Todo mundo vai excomungar lá. Até o Centro Espírita excomunga eu. Até os kardecistas vão excomungar lá. Bom, então, essa escassez histórica provavelmente pode estar ligado a algum problema que mancharia, vamos assim dizer, a divindade de Jesus. Sabe quem é que fala isso claramente? Não sou eu, não vou botar a mão nesse fogo não, tá? É o Valdo Vieira. O Valdo Vieira, no discurso dele sobre Jesus, ele fala muito bem que Jesus não é tudo isso que vocês acham, não, que vocês pensam. Entendeu? Tá? Muito bem, tudo bem. Porque, veja bem. Voltei. Bora lá. Isso tudo que o Lars falou até agora, sim, desse do curandeiro chamado Yus Asaf, ali que tá, né? Visitou a Caxemira, do Taoíssa. Tudo isso surge a partir de um texto, de um livro. Tudo isso é narrativa, pessoal. É narrativa que tem origem no século XIX, ok? Não existe nenhuma passagem em nenhum texto apócrifo, nada que fale dessa ida de Jesus ainda. Não existe nem, só uma hipótese, um indício, qualquer coisa nem um cheirinho disso. Essa narrativa surge no século XIX por conta de um livro que foi escrito, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho o nome do cara aqui, deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Deixa eu ver se está aqui em alguma anotação minha. Nicholas Notovitch, que em 1887 escreveu A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, tá? Então, nós temos esse cara que falou sobre isso, e tem um outro, se eu não me engano, ele era muçulmano, tá? Ele era muçulmano, Ahmedi, acho que eu posso estar equivocado aqui, não tá
aqui nas minhas anotações não tem, mas ele era um muçulmano que, aproveitando, o que acontece? Vamos lá. Lembre-se, a Índia era um país dominado pelos ingleses, foi um país dominado de 1700 até 1948. São quase 300 anos de uma dominação, assim, oficialmente é de 1700. Mas antes disso, antes da Índia ser tomada oficialmente pelos ingleses, a Índia tinha sido, digamos que, dividida entre franceses, até dinamarqueses, né, os portugueses, né, lembra de Goa, né? Então ela sempre teve, como eu disse, nesse olho do furacão, porque era uma terra muito rica. Então ela já vinha de um movimento de ocupação e de dominação muito forte, e depois, numa estratégia bem das sacanas dos ingleses, eles meio que forçaram alguns reis indianos a se tornarem seus vassalos por conta de dívidas. Eles, não, a gente paga essas dívidas, mas então a gente vai usar a sua terra e blá blá blá. Tô falando de forma bem superficial aqui. Eu sei que eu posso estar incorrendo em alguns erros mais técnicos sobre essa história, mas foi mais ou menos assim que os ingleses tomam a Índia de assalto por volta de 1700, tá? Então são mais de 300 anos de uma dominação. E quando os ingleses chegam, né, não só os ingleses, a gente sabe, por exemplo, dos portugueses, né, os franceses, todos eles eram cristãos. Todos, ok? Então a figura de Jesus, nesse período, lá na Índia, era vista como uma figura de um Jesus colonizador. Tudo bem? Vamos colocar isso em perspectiva? A figura de Jesus estava atrelada à ideia da colonização. Então Jesus era visto como, você entende, no imaginário, vamos colocar assim, das pessoas, dos indianos, Jesus veio com, os caras estão dominando, os caras estão imprimindo violência, os caras estão colocando um monte de coisa forçada goela abaixo, falando que aquela tradição milenar do yoga, dos Vedas, do próprio budismo, do jainismo, e de tanta riqueza filosófica, falando que tudo aquilo era superstição, tudo aquilo era bobagem, que tudo aquilo que de verdade era importante estava na Europa. Tanto que os caras criaram a ideia de uma invasão de um povo ariano, e que foi esse povo ariano que, né, convenientemente vinha ali do leste europeu, né, de uma região próxima ao que antigamente era considerada a Alemanha, né, a Prússia. Então esse povo veio de lá e que eles é que trouxeram o sânscrito, o conhecimento védico, blá blá blá. Até isso os europeus tentaram fazer, em colocar uma invasão de um povo para dizer, ó, isso que vocês acham que foi vocês que criaram aqui, não, isso veio da Europa também, tá? Vocês foram invadidos por um povo, porque aqui só tinha bruto, e esse povo que era nobre, porque daí que vem o termo Arya. Arya é um termo em sânscrito que significa, entre outras coisas, nobre. A tradução mais correta do termo Arya era algo no sentido de patrício, companheiro, amigo, né? Era isso. Mas aí, em alguns casos, podia ser usado como nobre. E aí utilizaram desse termo para dizer que era um povo refinado que veio de um outro lugar, com uma cultura refinada, e que, vocês entendem? Chegou a esse ponto o processo de dominação dos europeus, notadamente os ingleses, lá na Índia. Tá? Então o eurocentrismo é forte até hoje. Não só na Índia, mas aqui no Brasil, no mundo, nos países colonizados de uma certa forma. A gente tem a tendência de achar que eles é que são mais civilizados e a gente não. Tá? Isso está meio que permeando o nosso, entre aspas, subconsciente. Tudo bem? Então lá na Índia, nesse momento histórico do século XVIII, essa efervescência de um movimento de independência e de expulsar os ingleses estava muito forte. Estava ocorrendo nesse mesmo momento aí que esse livro surgiu, final do século XIX, estava ocorrendo na região de Bengala, né, mais próximo aonde hoje a gente conhece como Bangladesh. Bengala, digamos que a capital do estado ali seria Calcutá, para vocês terem como uma referência. Estava surgindo ali
um movimento que foi chamado de Primavera Bengali, em que foi algo orgânico, nada muito organizado, não tinha uma organização sistemática, mas em que havia uma efervescência cultural em que surgiu Rabindranath Tagore, Paramahansa Ramakrishna, Vidyasagar, vários outros que estavam criando uma vanguarda cultural e literária, tecnológica lá na Índia. E esses caras, eles, através das suas atuações, que, como eu disse, não era nada organizado, mas cada um do seu jeito, pela efervescência cultural daquele contexto, começaram a colocar em ignição o processo de independência indiana. Então, o principal, digamos assim, incentivador ou inspirador, para ser mais correto, do movimento de independência indiana foi o discípulo direto do Paramahansa Ramakrishna, chamado Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, nos seus discursos, ele falava do nacionalismo e falava que os indianos tinham que tomar posse de novo da sua cultura, né? Falava do hinduísmo, da religião universal, que era o hinduísmo, falava da Vedanta, e foi resgatando, de uma certa forma, esse viés nacionalista. Isso em 1890, tá? E aí isso, digamos assim, entre aspas, contamina como é que é o nome dele? O Sri Aurobindo, o próprio Gandhi, e outros nomes que foram muito importantes para o impulso da emancipação da Índia, da independência indiana. Então, nesse momento aí que esse livro foi feito, em que esse tal de suposto Yu Asaf, né, foi escrito aí, foi notado, quem trouxe isso à tona foi esse não sei se ele era muçulmano, mas o nome era muçulmano, Ahmedi, alguma coisa, me foge, me desculpem, mas ele trouxe essa imagem de Jesus na Índia como uma forma de combater o Jesus colonizador. Então, da mesma forma, vocês entendem onde eu quero chegar? Assim, isso é um fato concreto histórico, tá, pessoal? Então, da mesma maneira que os europeus chegaram dizendo, olha, sabe essa sua cultura, esse foi um povo ariano que trouxe. Vocês não tinham essa cultura, isso veio lá da Europa. Esse cara específico, lá na Caxemira, falou que não, Jesus veio para a Índia, ele se tornou grande na Índia, ele teve contato com os sábios da Índia, por isso que ele se tornou quem ele era. Fazia parte de uma narrativa revolucionária, nesse sentido de ter um embate para criar aí um desconforto nos ingleses, pessoal. E são narrativas que surgiram do século XIX. Não existe ideia de Jesus fora de Israel, em nenhum contexto, assim, na Índia, Pérsia, qualquer outra coisa. Não tem isso em nenhuma referência textual, tá? Nem referência textual tem de que Jesus viveu com os essênios, ou que aprendeu alguma coisa com os essênios. Existem referências textuais falando dos essênios, mas essas referências da época que falavam dos essênios ainda tratavam os essênios com, sabe, tipo um grupinho, era uma seita de judeus, era visto como uma seita, assim como o cristianismo foi visto no seu início também, como uma seita dentro do judaísmo, né? Os essênios eram vistos como uma seita de pessoas que eram muito, digamos assim, extremistas na forma como viviam a própria espiritualidade. Tanto que eles tinham como uma forma de organização a reclusão, a saída da sociedade e viver para eles. Então isso, por exemplo, esse tipo de postura dos essênios contradiz a ideia de Jesus de temos que amar o próximo e qualquer coisa nesse sentido que faz parte do discurso de Jesus. Então tem várias coisas, se a gente for estudar, por exemplo, a historicidade dos essênios, que mostram que Jesus não poderia ter sido um essênio, porque Jesus falou coisas muito diferentes, muito contrárias àquilo que os essênios têm relatado aí das suas práticas, do seu modo de viver. Então, assim, essa coisa do Yus Asaf, tá, e do próprio Issa são construções do século XIX, tá, que tem como base criar uma espécie de contracultura para combater o colonizador inglês safado, falando dessa forma.
Tá, mas bora lá. Vamos pensar, eu quero que vocês pensem comigo. Vamos pensar num Zé Arigó, fazendo todos aqueles milagres de cura que a gente viu. Mas quem era Zé Arigó? Como pessoa, Zé Arigó, você tá entendendo? Era uma pessoa comum. A igreja não pode admitir que Jesus era um médium e que ele curava sob mediunidade. Por isso que ele falava, quem te curou não fui eu, Jesus, foi meu pai, foi o Espírito Santo, foi alguma coisa, né? No caso do Zé Arigó, quem te curou foi o Dr. Fritz. Fui eu. Ele é médico, eu não sou. Só para mas eu prometo que serei breve. O lance, assim, não vou entrar no mérito aqui, tá, pessoal? Não vou entrar no mérito se os textos dos evangelhos, dos 4 evangelhos, são textos que têm uma narrativa histórica ou se eles são textos que produziram. Tem textos, né, que fazem parte do cânon bíblico que são do século V, VI, VII. Então, imagina um texto que foi produzido 500 anos depois, 300 anos, 400 anos depois da morte de Jesus. E existe, né, e aí os historiadores, eles têm os métodos para observar isso, tá? Eles têm as ferramentas, os métodos científicos e tal para observar quando o texto foi adulterado, tá? Ou seja, que algumas narrativas foram colocadas posteriormente a alguns eventos narrados, porque eles percebem mudança da estrutura gramatical, palavras, o jeito, há uma mudança, entre aspas, repentina. Então e aí eles começam a observar, fazendo as comparações, eles começam a perceber que aquilo que é a mudança repentina está mais alinhado com a forma de se expressar, de se escrever de determinada época, que não condiz com a época em que o texto supostamente foi escrito, né? O original foi escrito. Tem todas essas paradas, tá? Então, eu não vou entrar no mérito disso no discurso do Laércio, tá? O que eu quero deixar claro aqui é que essa ideia de Jesus na Índia, por mais que eu seja um amante das coisas da Índia e tenho uma admiração pela figura de Jesus, pelos seus ensinamentos, eu posso dizer assim que, cara, é pouquíssimo provável que isso aconteceu. Só não cravo que isso não aconteceu porque eu não estava lá. Mas existem fortes indícios, existe muita documentação de que essas paradas não ocorreram. Vocês já imaginaram uma cena dessa? Você ter que admitir que Jesus era uma pessoa comum, tinha todas as questões de um ser comum, podia ter casado, como Zé Arigó casou, teve um monte de filho, e mesmo assim, em um determinado momento da vida dele, ele passou a incorporar um espírito de luz que fazia verdadeiros milagres. E esse espírito de luz, quando desse um discurso, era um discurso iluminado, certo? Da mesma forma, quando eu, Laércio, incorporo certos seres, certos espíritos orientais, vem uma mensagem maravilhosa, vem um ensinamento maravilhoso, vem uma parábola maravilhosa. Você está entendendo? Mas é claro que nada impede de Jesus ter sido também, além disso, dele ser um médium, ele ter sido um indivíduo que peregrinou e estudou o budismo, estudou o taoísmo, e estudou, vamos supor, Bhagavad Gita, o hinduísmo, porque o seu próprio discurso é muito parecido com o discurso budista. É muito parecido. Ontem nós mostramos isso. Nas 2 aulas que nós fizemos anteriormente, nós mostramos o discurso de Jesus, né? Como o discurso de Jesus, na primeira aula nós discutimos muito a visão de que Jesus dizia que o reino de Deus se encontra dentro de cada um de nós. É o mesmo discurso de Buda, né? Você já é um Buda, você não precisa fazer nada para se tornar um Buda. É por isso que você só tem que meditar. E você tem que seguir aquele caminho óbvio, para você não gerar karma, que nós discutimos ontem isso, a lei do karma, né? Não gerar karmas futuros, né? Então, para você conseguir entrar no reino dos céus, você teria que eliminar o teu karma, senão não tem como você entrar no reino dos céus. A salvação, entre aspas, né? Então, nós discutimos muito essa questão da igualdade da pregação, que era muito diferente do judaísmo anterior. O judaísmo anterior não pregava desse jeito. O judaísmo anterior botava você serviçal de um Deus, escravo de um divino. E você tinha que se comportar de acordo com as leis de Deus. Vamos lá. Vamos lembrar que Jesus era judeu, tá? Jesus, em nenhum momento da sua pregação, ele foi contra as leis judaicas, tá? Ele era judeu e falava para judeus. Então, relevem essa parte do discurso do Laércio, ok? Ou seja, era um Deus externo, você está entendendo? Era um Deus que falou com Moisés lá na montanha, deu as leis. Jesus vem falar de um outro Deus. Jesus vem falar de um Deus externo, interno, de um reino de Deus interior. O reino do céu se encontra dentro de você. Conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. É um discurso totalmente budista. Não é um discurso judeu isso. Tá? Se você pegar o Antigo Testamento, você não vai ver esse tipo de discurso. Né? Eu já trinchei o Antigo Testamento. Tá? Ele não tem essa conexão. E ele não tem o que Jesus dizia naquela frase que nós citamos ontem sobre a oração. Então, bora lá. Se a gente for falar do Antigo Testamento, a gente tem que lembrar, de novo, da contextualização, da cultura, da época, né, da contraparte histórica. A gente vai ver que mesmo dentro disso que nós chamamos de Antigo Testamento, nos textos que o compõem,
a gente vai ver, apesar de falar lá da estruturação do monoteísmo, né, em torno da figura do Javé ou Jeová, né, a gente tem nos textos do Antigo Testamento vários momentos em que é possível perceber que naquele contexto histórico a experiência era politeísta. Então a gente vê essas contradições ocorrendo. Então tem influência, por exemplo, existe uma possibilidade de Javé ter sido uma deidade que foi introduzida naquele contexto cultural, era a deidade de uma outra parada que veio com um povo, era um povo guerreiro, Javé era uma deidade guerreira, e que depois ele foi incorporando elementos. Isso é natural de ocorrer, tá, pessoal? É natural de ocorrer. Javé foi incorporando elementos que eram atribuídos a El. Então, percebam, o nome que se deu é Israel. El era um deus, tá? Javé não tem nada a ver com El num primeiro momento. Ele é uma deidade que vem com outro povo, e parece que na região sul ali também tinha a adoração a Javé, e aí conforme foi havendo o deslocamento dos povos, digamos assim que os dois grupos adoradores de Javé se encontram, e aí Javé vai se tornando uma deidade principal, tá? E vai assumindo características do Deus El, que era o comum lá, né? Que era o adorado, era o que tinha primazia. É assim que ocorre. Existe evidências arqueológicas, não estou falando coisa da minha cabeça, de que Javé tinha uma esposa, se eu não me engano, eu acho que chamava Asherá, uma coisa assim. Tinha essa esposa, né? Num primeiro momento, ela também não era vista como uma esposa, mas uma deidade sozinha, importante por si só. E aí, quando Javé chega, parece que, né, foi sendo construída essa coisa aí, era um casal, né? E aí depois essa deidade, essa mulher, como em vários outros momentos da história, foi sendo apagada, né? Essa mulher de Javé foi sendo apagada. E aí, vocês entendem? É uma construção, é um processo. Com isso eu não estou dizendo que o divino não exista. O que eu estou falando é que nós, enquanto humanidade, nós vamos construir uma forma muito peculiar, muito específica de se relacionar com esse divino, de acordo com o contexto histórico, de acordo com a cultura vigente, de acordo com aquilo que a gente entende como sendo a moral naquela época, ou os preceitos éticos de uma determinada época. Muitas vezes a gente pode falar, a ética é universal, né? O bem é universal. Vamos lá, né? A moral de um tempo pode dizer que o bem está um pouco mais para cá, e outro em outro tempo, uma outra cultura pode dizer que o bem está um pouco mais para lá. Então, a ética também ela se modifica. Os conceitos que a gente chama de universais não são tão universais assim, tudo bem? Então, fazer esse tipo de aproximação que o Laércio, muitas vezes eu já fiz no meu desenvolvimento, e é natural que a gente faça por ignorância, né? De tentar pegar os conceitos que nós temos hoje, né? O que é o divino hoje? O que é Deus? Levar isso para aquele povo 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo não vai dar certo, vai dar ruim, porque a gente tem uma construção cultural, moral, ética completamente diferente do que é experimentado naquele contexto. A realidade que aquele povo vivenciou, experimentou, era outra. E nem vou falar de 5 mil anos atrás. Hoje a gente está vendo aí, né, os ditos legionários, os machões que, né, se recolhem aí para fazer retiro, para reforçar sua masculinidade, blá blá blá, e porque ser macho é isso e aquilo. Mas no século XIX, século XVIII, século XVII, né, principalmente século XVII, por aí, ser macho, tá, era passar maquiagem, encher a cara de pó de arroz, usar peruca, ter meia calça e salto alto. Tá? Isso era ser macho. O Mozart, que era visto como um entre aspas, garanhão, né? Se tivesse vestido hoje como ele se vestia naquela época, ele seria chamado de um drag queen. A masculinidade dele ia ser completamente questionada. Entenderam o contraponto que eu estou colocando? Não dá para a gente usar
as referências que nós temos hoje e levar isso para o passado, para um contexto histórico, cultural, completamente diferente. Então, isso que o Laércio está fazendo nesse momento não tem como dar certo, tá? Só acaba sendo um reflexo de uma crença pessoal. E tá tudo bem ele ter essa crença de enxergar as coisas desse jeito. Tá tudo bem. Eu só tô apontando aqui que é uma crença. Bora lá. Jesus fala claramente sobre Djar, tá? Só que eu sei quem é o Djar. Por isso que Jesus falava assim, qualquer coração, o Djar, ou seja, Deus está ouvindo. Mas não é esse Deus, Deus é o Djar. 24 horas por dia ele tá lendo, tá lá dentro de você. Então você fica... Entenderam quando eu falo de crença? É uma crença. O discurso, de uma certa forma, seja o dele, em alguma medida eu posso fazer isso também, todos nós podemos fazer isso. A gente vai criar uma forma de repente, fortalecer nossos núcleos de crença, tá? Ok, tá? Mas isso não significa que aquilo que a gente está proferindo é a medida da verdade, tá? Então, seria mais adequado eu chegar e falar assim, isso aqui que eu estou compartilhando é a minha experiência, né? Não é a verdade. É como eu estou vendo, é como eu estou interpretando, tá? Ponderem, use o seu discernimento. Em vez de eu chegar e falar assim, olha, é isso. Eu sei quem é. Quando ele fala lá, né, é o Djar. Esse Deus aí é o Djar. Entende? É complicado esse tipo de discurso. Gritando, ele sabe suas necessidades, sabe o que você precisa. Deus não é surdo, você está gritando, orando, repetindo 1000 vezes, né? Certo? Então é muito importante esse discurso. Então, né? Chu, vai lá para mim. Sobe para mim aí, tá? Tem um pesquisador russo chamado Nicholas Notovik, autor do livro A Vida Desconhecida de Jesus. Né? Que eu já citei aqui para vocês. Ele foi um dos principais defensores dessa teoria, que Jesus fez toda essa peregrinação. No século XIX, ele apresentou manuscritos antigos que narravam a vida de Issa, homem santo. Depois, esses manuscritos nunca foram encontrados, ele foi chamado de falsário, de charlatão e blá blá blá. Ele nunca apresentou esses manuscritos. E depois pessoas que foram ao monastério onde supostamente esse cara tinha dito que foi, disseram que nunca ouviram falar do cara e que imagina que tinham esses manuscritos lá. Tanto que ao completar 14 anos de idade, tá, deixou a casa dos pais em Jerusalém, tá, e partiu com um grupo de mercadores. Né? Notovik dizia ter encontrado os documentos num mosteiro tibetano e defendia que aquele homem era Jesus. Tá? Na opinião dos estudiosos da Bíblia, esse tipo de associação não faz sentido e deve ser encarada com muita cautela. Né? Sempre vai ter os prós e contras, óbvio. Né? Você está entendendo? As religiões da Índia diferem muito das que surgiram no Oriente Médio, isso é verdade. Tá? Logo, não tem fundamento relacionar Jesus a essas lendas. Vocês é que não entendem. Né? Eu fiz exatamente isso nessas duas aulas. O Zend-Avesta, a escritura dos antigos persas, é muito semelhante ao Rig Veda. É muito semelhante. É quase que um Rig Veda onde, ao contrário, né? Onde no Rig Veda os mocinhos são A e os malvados são B, no Zend-Avesta é como se os mocinhos fossem o B e os malvados fossem o A. Mas em termos de estrutura, da construção do saber, é muito semelhante àquilo que a gente observa no Rig Veda, tá? Então isso que ele falou agora não é de tudo verdade. A gente precisa entender que apesar de os povos estarem ali há 2, 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo, eles se conversavam. Gente, a humanidade saiu da África quase 300, 400, 500 mil anos e a gente dominou o mundo, sabe? Chegou na Europa há 70 mil anos, acho que 30, 40 mil anos também chegaram lá no subcontinente indiano. Então, o ser humano andou, é da natureza esses movimentos todos. Então, esses povos se conversavam, não necessariamente porque um invadia o outro, mas porque eles se conversavam, as pessoas saíam, de repente tinha um problema, sei lá, de seca em algum lugar, as pessoas se mudavam, iam para uma outra região, era assim. Então, não é desse jeito como o Laércio está falando, não de todo foi assim. Havia troca cultural, havia uma assimilação, havia mudança, havia influências. Anteriores. Eu mostrei claramente que todo o cristianismo está baseado num budismo, tá? Está baseado é verdade. Praticamente nas ideias, o cerne da coisa, que é a lei do karma e que é o ponto fundamental que você já é,
Deus. Você não precisa fazer nada para se tornar um Deus. No judaísmo, não. Você tem que se comportar para ser santo, né? Para depois, aquela coisa. Então você tem que... Não, lá na Índia não precisa fazer nada disso. Você já é. Você só tem que descobrir. E esse descobrir é a iluminação. É o processo da iluminação. É iluminar as trevas na qual o espírito está encarnado. Esse é o ponto-chave da questão. Essa é a grande diferença do cristianismo e do budismo. O judaísmo e o cristianismo transformaram você num escravo, num pedinte, num esmolante a Deus. O budismo não faz isso. O budismo, a primeira vez você esquece Deus e vamos centrar em você. O problema está em você. Vamos buscar o conhecimento dentro de você. Entendeu? Então, é uma coisa que não se preocupa com Deus externo. E Jesus falava isso o tempo todo. Tá? Mas só que ele falava na linguagem, né, vamos assim dizer, hebraica, né? Ele era hebraico, ele era um hebreu, né? Ele falava, né? Bom... E Jesus falava aramaico. Por exemplo, às vezes, sobe para mim, rola mais um pouquinho. Bom, volta. Bom, então, Yusaf, o curandeiro. No século I, o andarilho Yusaf, que eu falei para você, né, líder dos curados em persa, significa líder dos curados em persa. Percorreu o Oriente Médio realizando milagres e curas semelhantes aos de Jesus. Segundo essa versão, ele não teria morrido na cruz aos 33 anos. Ele teria seguido para o norte da Índia, onde viveria até os 120 anos. Seu suposto túmulo em Srinagar atrai peregrinos até hoje. Tá? Existe um livro também da Rosa Cruz que fala sobre a história de Jesus na Índia. Tá? Entendeu? E muitas culturas falam que Jesus não morreu na cruz. Bom, pessoal, vamos lá. Apareceu aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Então, ó, ele não mereceu lacração mesmo, tá? Ele não foi nada pessoal, mas assim, foi a propagação de um conjunto de crenças e ok, faz parte do conteúdo que permeia ali a forma como o Laércio experimenta a espiritualidade, constrói a sua experiência com a espiritualidade em si, tá? Esse lance, como eu disse, né, do túmulo, realmente tem um túmulo lá na cidade de Srinagar, lá na Caxemira, né? Tem esse túmulo lá, na verdade foi objeto de disputa durante um tempo entre cristãos, muçulmanos, até que houve lá uma disputa meio que armada e os muçulmanos de novo pegaram a bagaça, né? Construíram lá uma casinha sobre esse suposto túmulo com um monte de grade e tal. Ninguém pode entrar, ninguém pode ver. É uma casinha que está fechada lá. E assim, antigamente até era possível fazer visitação, mas hoje não mais, pelo menos até as últimas informações que eu tinha, não mais tinha essas peregrinações e visitações lá, tá? Então, enfim, pouquíssimo provável que Jesus tenha ido para lá. Não tem nenhuma referência concreta, textual, né? Assim, imagina se o cara tivesse ido para lá, tivesse aprendido, pensa. A figura de Jesus ao longo dos anos pós sua morte, né, do século II, III em diante, ela foi sendo construída cada vez mais no sentido de divinizá-lo, no sentido de colocá-lo como filho de Deus e por aí vai, ok? Então isso não estou aqui desmerecendo de novo, entendo, não é um desmerecer, mas é um fato histórico, isso é documentado, essa transformação da figura de Jesus na figura divina como a gente o compreende hoje, o observa hoje. Isso foi uma construção. Se houve esse exercício de fazer a transformação da figura de Jesus, de um cara que era um sábio, de um cara que era visto como alguém de profunda sabedoria, para uma figura que foi divinizada, se houve esse esforço, você acha que não seria muito legal, muito top, colocar que esse cara foi e aprendeu com os mestres lá do Oriente e deu aula para os mestres do Oriente e que curou um monte de gente no meio do caminho? Isso deveria, né? Se isso tivesse ocorrido, muito provavelmente isso teria sido documentado e não existe nenhum resquício de documentação sobre isso, tá? Então, Jesus não foi para a Índia, né? Não em corpo físico. Ele pode ter ido de outras formas, né? Que eu acho muito interessante isso, né? A própria postura do Laércio ou de qualquer outro espiritualista que quer, né, levantar a bandeira de não, ele foi em corpo. Cara, são pessoas que falam sobre projeção astral, que falam sobre outros estados alterados de consciência, né? Mesmo no vídeo ele falou da possibilidade da mediunidade. De repente, Jesus pode ter ido, mas não necessariamente dentro do corpo.
pode ter ido fora do corpo, ele pode ter, enfim, se é para levantar a possibilidade dele ter ido à Índia, ele pode ter ido à Índia, ele pode ter ido à China, ele pode ter ido falar com os pajé aqui, Inca, né, com os maias, astecas, né, ou com os povos anteriores aos maias e astecas, né, que construíram lá a grande pirâmide do Sol. Vai saber, não sei. Se é para especular dessa forma, se a dita projeção astral é um potencial anímico, ou seja, inerente a qualquer um, se Jesus era né, sábio, como demonstrou ser nas palavras que ele e os ensinamentos que ele deixou, se ele era um cara sábio desse porte, desse tamanho, qual o problema dele de repente não ter ido extrafisicamente? Se é para levantar essa possibilidade, vamos levantar. Né? A possibilidade dele ter ido à Índia, vamos levantar essa aqui. Não precisa ter ido dentro do corpo. Dentro do corpo é pouco provável, muito pouco provável que ele tenha ido. Muito pouco provável. Tá? Mas talvez fora do corpo, talvez ele possa ter ido. Né? Se conseguiu trazer lembrança, organizar isso, se isso fez parte da sua didática, de passar os ensinamentos, só ele sabe. Só ele sabe. Né? Então, nesse aspecto, a gente quer saber, vamos matar a vontade, vamos ficar um pouco mais lúcido, sair do corpo, vamos lá perguntar para ele. Vamos lá conversar com ele diretamente. Garanto, e aqui não é processo de arrogância, não, garanto que se a gente tiver condição de ir lá conversar com ele, ele vai responder. Porque caras com envergadura como Jesus, Buda, Krishna, esses caras não tem isso de você não está no meu nível. Não. Esses caras, o que menos tem é ego nesse sentido. Esses caras, Buda, Jesus, né, outras mulheres que a história talvez tenha registrado, mas que foram apagadas da história, né, mulheres sábias, santas ou avatares, essas pessoas, elas naturalmente nos observam como equivalentes. Não tem sentido para um cara como Jesus, Buda ou Krishna, no caso de Jesus, falar, vós sois Deus, e na hora do vamos ver ficar, não, você tem que ter uma vibração elevada. Não tem sentido. Esses caras, se você quiser entrar em contato com eles, são os mais fáceis de entrar em contato. O problema é, a gente tem maturidade para fazer isso, a gente tem condições de ir lá onde esses caras estão. Né? Eu tive a oportunidade de conversar 2 vezes com o Babaji. Né? E não é porque sou especial, nada disso. Né? Mas em uma circunstância eu tive a oportunidade de vê-lo, fui lá e falei, me explica a tua parada. Ele me explicou. Não ficou com... Sabe? Assim como eu tive, por exemplo, a oportunidade de conversar com uma outra figura que o pessoal tem carinho, que é o Ramatiz, né? O espírito conhecido como Ramatiz. Fiz parte de alguns trabalhos, de grupos de trabalhos extrafísicos dele. E, assim, conversava com ele como eu estou conversando aqui agora com vocês, e ele conversava comigo da mesma maneira. Então, por que eu estou contando isso? Não é para criar uma coisa em torno da minha imagem, não, mas é só para dizer de maneira clara e concreta que esses caras, quanto mais sábio a gente for, maior o princípio de equivalência a gente estabelece na observação de tudo que nos serve. Menor diferenciação a gente experimenta, tá? Enfim, esse foi o vídeo sobre... Né, o que Jesus foi fazer na Índia, será que ele foi na Índia, né, o lado oculto da história de Jesus Cristo, uma reação aí ao conteúdo produzido pelo Laércio Fonseca. Agradeço demais a vocês que tiveram a paciência de ficar comigo até o final. Escrevam aí nos comentários, por favor, Jesus na Índia, para eu saber que você assistiu até aqui, né, e se você tiver a vontade aí de querer aprofundar os seus conhecimentos e também de ajudar esse produtor a manter esse canal, tem o QR Code na tela para você adquirir o curso de meditação ou então para se tornar um apoiador. Na descrição desse vídeo também vai ter aí os links para você poder contribuir do jeito que você achar que deve e se quiser contribuir também. Tem também a possibilidade de você se tornar membro do canal. E se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente, né, tem aí o botãozinho do like, tem o botãozinho de se inscrever, o de compartilhar. Isso ajuda para caramba. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.